Bom, turma, nessa nossa videoaula nós vamos continuar estudando as células do tecido nervoso central e aqui vamos falar dos microgliócitos, células de defesa do tecido nervoso central, e dos oligodendrócitos e das células de Schwann, que são, respectivamente, responsáveis pela mielinização das fibras no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Bom, como eu falei, os microgliócitos eles estão relacionados com a defesa imunológica no tecido nervoso central. Eles são células dendríticas, profissionais no reconhecimento, processamento e apresentação de antígenos. Da mesma forma que eles podem desencadear o processo inflamatório no tecido nervoso central, percebeu-se que na resolução da inflamação eles são importantes por secretar citocinas anti-inflamatórias. Então, essa reação inflamatória no tecido nervoso ela é muito importante, porque apesar dela combater eventuais micro-organismos que atinjam o tecido nervoso central, a resposta inflamatória ela acaba favorecendo a desmielinização das fibras nervosas, a eventual perda de função nervosa e, às vezes, inclusive, morte neuronal. Por outro lado, a secreção de citocinas anti-inflamatórias na resolução da inflamação a partir dos microgliócitos podem favorecer a remielinização do tecido nervoso, fazendo com que, às vezes, uma pessoa que perdeu uma função nervosa em função ou como resultado de um processo inflamatório no tecido nervoso central, possa reaver essa função com o passar do tempo. Então, como vocês podem ver aqui nessa fotografia de lâmina, microgliócitos são células que têm um corpo celular achatado, um núcleo achatado e denso, e das extremidades desse corpo celular saem prolongamentos citoplasmáticos que formam ramificações curtinhas, como vocês estão vendo aqui, pequenas ramificações. São células, então, que participam da resposta inflamatória no tecido nervoso central. Se eventualmente chegar algum micro-organismo, alguma toxina, algum elemento estranho, essas células vão, então, ser responsáveis por fagocitar e desencadear a resposta imunológica. Nesse slide à direita, a gente vê a representação, um desenho do livro do Junqueira, esse desenho. Então, a gente tem o corpo celular achatado, prolongamentos citoplasmáticos saindo da extremidade do corpo celular, ramificando-se aí, formando curtas ramificações. E os ensaios, estudos com os microgliócitos, perceberam que existem duas populações de microgliócitos. Os microgliócitos do tipo 1, que secretam substâncias pró-inflamatórias, como, por exemplo, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 beta e óxido nítrico. Como a gente falou, esses fatores eles causam lesão tecidual e desmielinização. E a população de microgliócitos M2, que secretam interleucina 10 de ação anti-inflamatória, favorecendo então a remielinização das fibras. Aqui a gente tem um desenho que representa então o papel da micróglia e do processo inflamatório no tecido nervoso central. Essa ilustração foi retirada de um artigo que tratava da influência da resposta inflamatória no desenvolvimento do Alzheimer e por isso, então, a gente tem aqui a representação em marrom de um complexo proteico chamado beta-amiloide. Essas proteínas são secretadas por neurônios em pacientes portadores de Alzheimer.
e funcionam como antígeno para a micróglia local. Então, as células da micróglia dos pacientes de Alzheimer são ativadas pela presença do beta-amiloide. Elas fagocitam essas proteínas, processam, apresentam, e vocês já aprenderam que toda vez que uma célula profissional na apresentação de antígeno é ativada, ela libera citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 1 beta. Essas citocinas, sendo liberadas pela micróglia, elas vão se difundir pelo tecido nervoso e vão acabar interferindo na barreira hematoencefálica, que, enquanto íntegra, impedia a migração de leucócitos para o tecido nervoso central. Mas, quando ativada aí pelas citocinas pró-inflamatórias, as células epiteliais dos vasos sanguíneos vão desfazer suas zonas de oclusão ou vão favorecer essa diapedese. Os pés vasculares dos astrócitos também vão deixar a migração acontecer e monócitos e neutrófilos chegando no tecido nervoso, monócitos vão se transformar em macrófagos, neutrófilos vão ser ativados e vão liberar citocinas e enzimas no tecido nervoso que vão acabar ocasionando a destruição parcial do tecido, com morte de oligodendrócitos e morte eventual, inclusive, de neurônios, além de astrócitos também serem afetados. Então, já se sabe que as doenças, a resposta inflamatória em várias partes do corpo, muitas vezes é responsável pelo desenvolvimento ou agravamento de patologias. No tecido nervoso central, a resposta inflamatória é um importante fator que predispõe o desenvolvimento de doenças degenerativas ou favorecem o desenvolvimento mais rápido dessas degenerações. Portanto, evitar e controlar as respostas inflamatórias no tecido nervoso central é um fator muito importante para a manutenção da saúde do tecido nervoso central e das funções executadas por ele. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das células que promovem mielinização no tecido nervoso. Então, como eu já comentei com vocês, no sistema nervoso central, a célula que vai formar a bainha de mielina são os oligodendrócitos, enquanto que no sistema nervoso periférico, a bainha de mielina é formada pelas células de Schwann ou células de Schwann. Vamos falar separadamente de cada uma delas. Bom, então vamos começar com a mielinização no sistema nervoso central, que é feita pelos oligodendrócitos. Vocês estão vendo aqui em amarelo a representação de um neurônio, que a gente tem o axônio do neurônio, astrócitos promovendo a sustentação do tecido. Em azulzinho, o autor desenhou e representou os oligodendrócitos. Oligodendrócitos são células que têm muitos prolongamentos citoplasmáticos também. Estima-se que, em média, eles tenham de 30 a 40 prolongamentos citoplasmáticos e cada prolongamento citoplasmático se direciona a um segmento de axônio vizinho, podendo então o oligodendrócito mielinizar ao mesmo tempo vários segmentos axonais ou vários internódulos de um mesmo neurônio e de outros neurônios adjacentes a ele. Nesse desenho do livro do Junqueira, a gente vê como que o oligodendrócito faz ou produz a bainha de mielina. Se eu perguntar para qualquer um de vocês qual é a composição da bainha de mielina, vocês vão me responder de pronto. A composição é lipídica, né? A gente aprende isso desde novinho. Mas de onde vem esse lipídio? Que lipídio é esse? É algum lipídio secretado na superfície do axônio? Vocês estão vendo nessa imagem que não, né? Então, como que é feita a bainha de mielina? No tecido nervoso central,
o oligodendrócito, então, vai emitir cada um de seus prolongamentos para algum axônio vizinho próximo a ele. O prolongamento citoplasmático do oligodendrócito ele é formado por membrana na superfície e citoplasma no interior. Então, ele emite o prolongamento citoplasmático, envolve uma primeira vez o axônio com esse prolongamento e, em sequência, vai inovelando aí o seu prolongamento várias vezes em torno do axônio. Quero que vocês imaginem o seguinte: quero que vocês imaginem que a cada volta que o prolongamento do oligodendrócito dá em torno do axônio, é como se ele apertasse a volta anterior, fazendo com que o citoplasma entre as duas camadinhas de membrana seja forçado a retornar em direção ao corpo celular. De modo que, após a primeira volta do prolongamento do oligodendrócito, a gente vai ter a seguinte situação: o axônio, com seu citoplasma e membrana plasmática, duas camadinhas de membrana do prolongamento do oligodendrócito, uma terceira camada da segunda volta, terceira camada de membrana da segunda volta do prolongamento do oligodendrócito, uma camada de citoplasma e uma quarta camadinha de membrana. Quando o prolongamento for dar a terceira volta, ele vai apertar a segunda volta, o citoplasma vai escapulir em direção ao corpo celular e a gente vai ficar com a seguinte situação: membrana de axônio, duas camadinhas de membrana da primeira volta, duas camadinhas de membrana da segunda volta, uma camada de membrana da terceira, citoplasma e uma camada de membrana da terceira volta. Quando ele for dar a quarta volta, ele vai apertar a terceira, aquele citoplasma vai escapulir em direção ao corpo celular e aí a gente vai ter duas camadinhas de membrana da primeira volta, duas da segunda, duas da terceira, uma da quarta, citoplasma e a outra camadinha da quarta e assim por diante. Então, no final das contas, o axônio vai ficar aí revestido por várias camadas consecutivas de membrana plasmática e cada membrana plasmática, né, ou cada parte aí, cada camada de membrana plasmática tem duas camadas de moléculas de gordura. Então, vocês imaginem aí quantas moléculas de gordura vão ficar consecutivamente envolvendo aí os axônios, né? Formando então a bainha de mielina. É importante comentar com vocês que a primeira volta, né, de membrana vai se fixar a segunda, que vai se fixar a terceira e assim por diante, através de proteínas adesivas de membrana. E essas proteínas adesivas de membrana, elas são características para os oligodendrócitos e para as células de Schwann. E são diferentes daquelas proteínas adesivas clássicas que a gente já estudou, caderinas e tal. Vão existir caderinas aí? Vão. Mas além das caderinas, vão existir proteínas adesivas específicas dessas células do tecido nervoso. E por que eu estou falando isso? Porque quando, eventualmente, a bainha de mielina sofre uma lesão causada por uma incisão de bisturi, causada por um acidente pérfuro cortante ou causada por uma infecção, né? Qualquer lesão na bainha de mielina acaba expondo essas proteínas adesivas que não são conhecidas do sistema imune e que, portanto, podem ser imunogênicas, de modo que o corpo passa a reconhecer aquelas proteínas como se fosse alguma coisa externa ao corpo, como se não fizesse parte do corpo, desenvolvendo então doenças autoimunes que podem causar desmielinização e perda de função. Isso acontece, por exemplo, na esclerose múltipla, né? Então é importante saber esses detalhes moleculares para poder entender algumas disfunções e algumas patologias. Bom, nesse slide
a gente tem a representação das células de Schwann ou células de Schwann, que são as células que promovem mielinização no sistema nervoso periférico. A célula de Schwann, ao contrário do oligodendrócito, ela não tem prolongamentos citoplasmáticos. Ela é uma célula cilíndrica que vai interagir com um segmento axonal de um neurônio vizinho e ela vai se enrolar em torno desse neurônio. Então, vocês estão vendo aqui, também esse desenho é do livro do Junqueira, uma sequência mostrando aí como que é a mielinização do sistema nervoso periférico. Então, a célula de Schwann, ela emite um prolongamento contínuo, né, em torno do axônio, e vocês vão imaginar o seguinte, que essa linha pretinha que vocês estão vendo aqui, quando a célula acabar de enrolar uma primeira vez aqui no entorno do axônio, essas duas margens pretinhas vão se encontrar. É o que a gente está vendo aqui no número 2 da figura. Então, a gente está vendo a célula de Schwann, o axônio em visão transversal, e aqui, olha, aquelas duas faces pretinhas se encontraram, formando um conjunto, uma fusão de membranas chamada mesoaxônio. O que a célula de Schwann vai fazer agora, então? Ela vai começar a incrementar esse mesoaxônio, vai produzir mais proteínas e mais lipídios de membrana, fazendo o mesoaxônio crescer. E o citoesqueleto, na medida em que o mesoaxônio for crescendo, o citoesqueleto vai puxando esse mesoaxônio no entorno do axônio, formando aquela historinha que a gente já viu. Olha, a membrana da célula está envolvendo o axônio e aqui não é do prolongamento, né, mas entre uma voltinha e outra, olha o que a gente tem aqui, ó, citoplasma. Então, quando esse mesoaxônio acabar de dar a segunda volta, ele vai apertar a primeira volta, vai dar a terceira volta, vai apertar aqui essa aproximar da volta anterior, impulsionando esse citoplasma em direção ao corpo celular. E assim ele vai fazendo, ele vai crescendo e vai se enovelando aqui em torno do axônio, formando várias camadas consecutivas de membrana que a gente chama de bainha de mielina, né? Eventualmente pode ficar um restinho de citoplasma entre uma volta de membrana e outra. Quando a célula de Schwann, então, acabar de dar a última volta, ela vai formar um mesoaxônio que vai se continuar com sua membrana externa, sua membrana plasmática. Então, vocês estão vendo que tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, a bainha de mielina é formada por envoltórios de membranas celulares. No periférico, membrana de célula de Schwann e no central, membrana de prolongamento de oligodendrócitos. Aqui a gente tem eletromicrografias, também são do livro do Junqueira, mostrando o seguinte, olha, a gente tem aqui um corte transversal de um nervo ou de um feixe nervoso, aqui a gente está vendo um axônio e o seu envoltório, olha, primeira voltinha da membrana da célula de Schwann formou o mesoaxônio. Esse mesoaxônio se enrolou várias vezes em torno do neurônio, do axônio, formando então a bainha de mielina, que é essa estrutura eletron-densa que vocês estão vendo aqui. Após a última volta, o mesoaxônio se continua com a membrana plasmática da célula que promoveu essa mielinização, que é a célula de Schwann ou célula de Schwann. Então, aqui vocês estão vendo o citoplasma dela e aqui o núcleo dela. Num feixe nervoso, nós temos várias fibras nervosas vizinhas, separadas por tecido conjuntivo. Então, isso que vocês estão vendo clarinho aqui é a matriz do tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo chamado endoneuro. Nós vamos falar disso numa aula mais à frente. E aqui, vizinho, a gente tem um pedacinho de uma outra fibra nervosa, um pedacinho de uma outra fibra nervosa e de uma outra aqui, ó. Aqui apareceu também um pedacinho da bainha de mielina dessa outra fibra vizinha. E na figura da direita,
que o autor fez? Pegou esse pedacinho aqui, ó, e ampliou para a gente ver. Ele só mudou de posição, ó. Ele deu um giro aí de 90 graus nesse recorte aqui. Então, esse mesoaxônio ele veio parar aqui, ó. Então, a gente está vendo o axônio com seus microtúbulos e microfilamentos cortados transversalmente. Essa linha pretinha aqui do lado de dentro é a membrana do axônio e essa linha preta aqui do lado de fora é a membrana da célula de Schwann que deu a primeira volta aqui no entorno do axônio, formando então o mesoaxônio interno, que foi crescendo e se enovelou no entorno da volta anterior, formando então a bainha de mielina. Após a última volta, o mesoaxônio então se continua com a membrana plasmática da célula. Então, isso que a gente está vendo aqui é o citoplasma da célula de Schwann entre a bainha de mielina e a membrana plasmática superficial. Aqui a gente tem uma outra fotografia mostrando basicamente a mesma coisa. Só que nessa fotografia o corte não passou pelo corpo da célula de Schwann. Então a gente não está vendo o núcleo dela. Então a gente tem aqui uma fibra nervosa periférica. Envolvendo essa fibra a gente tem o tecido conjuntivo do endomísio. Aqui uma fibra vizinha. E o que a gente está vendo nessa fibra? O citoplasma da célula de Schwann, delimitado pela membrana plasmática, mesoaxônio externo, bainha de mielina. Olha, né? Aqui um pedacinho do mesoaxônio interno. E aqui o axônio cortado transversalmente com sua membrana plasmática e a primeira volta da bainha de mielina ou da célula de Schwann. Dentro do axônio, mesma coisa, túbulos, microtúbulos cortados transversalmente e filamentos intermediários. E aqui o autor, à direita, ele deu um aumento maior aqui, ó, nesse pedacinho, mostrando o mesoaxônio externo, membrana plasmática, que a célula está fazendo uma pinocitose, olha, citoplasma da célula de Schwann e bainha de mielina, formada por várias camadas consecutivas da membrana da célula de Schwann. Bom, como eu falei para vocês, eventualmente, entre uma volta e outra de membrana, pode ficar um restinho aí de citoplasma, como vocês estão vendo aqui nesse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui de cima mostra um axônio revestido pela bainha de mielina. E entre uma voltinha e outra da membrana plasmática ficou um restinho de citoplasma. Isso aqui aparece nas lâminas, vocês vão ver mais para frente, como uns risquinhos cor-de-rosa, uns risquinhos eosinofílicos, e são chamados de incisuras de Schmidt-Lantermann. Bom, explorando melhor esse desenho, que também é do livro do Junqueira, o que a gente tem? A gente tem aqui no centro, olha, a representação de uma fibra nervosa mielínica. Então, o risquinho azul aqui, fininho, é o axônio, o pretinho é a bainha de mielina e aqui a gente tem o núcleo da célula de Schwann, que foi quem produziu essa bainha de mielina. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a bainha de mielina ela não é um envoltório contínuo ao longo do axônio. Então, a bainha de mielina ela reveste segmentos axonais, de modo que entre um segmento revestido e outro, existe uma região do axônio que é despida de bainha de mielina e que é essencial para a continuidade do estímulo nervoso. Essa região do axônio despida de bainha de mielina é chamada de nódulo de Ranvier. Então, o nódulo de Ranvier fica sempre entre dois segmentos mielinizados, que são chamados de internódulos. Nesse desenho superior, o autor representou em maior aumento um internódulo. Então, a gente está vendo o axônio, mitocôndrias dentro do axônio, filamentos intermediários, microtúbulos, esses risquinhos, e em amarelo aqui a bainha de mielina,
formada por várias voltas consecutivas da membrana da célula de Schwann. E no desenho de baixo, a gente está vendo a região do internódulo, onde o axônio é despido da bainha de mielina. No sistema nervoso periférico, além das fibras mielínicas, nós temos também fibras amielínicas. E quando a fibra é amielínica, significa que ela não tem bainha de mielina, mas ela mesmo assim vai ser envolvida uma única vez pela célula de Schwann. Então a gente tem aqui, olha, em azul, a representação de uma célula de Schwann que está envolvendo ao mesmo tempo vários axônios de neurônios vizinhos, sem, portanto, ou sem, no entanto, formar bainha de mielina. Então, são várias fibras nervosas amielínicas envolvidas uma única vez por um prolongamento de célula de Schwann. Então, quando a fibra é amielínica, uma única célula de Schwann pode interagir com vários axônios vizinhos simultaneamente. Mas quando a fibra é mielínica, aí não. Cada célula de Schwann vai formar um internódulo de um único neurônio, de um único axônio. Então, aqui nessa fotografia, em microscopia eletrônica, vocês estão vendo exatamente esse desenho, ou parte desse desenho aqui, ó. Núcleo da célula de Schwann, citoplasma da célula de Schwann, envolvendo ao mesmo tempo vários axônios vizinhos, sem formar bainha de mielina. Então, nós estamos vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fibras amielínicas relacionadas aí com uma única célula de Schwann. Bom, agora a gente está vendo uma fotografia de uma lâmina, um corte longitudinal de fibras nervosas. E aqui o corte foi feliz porque ele pegou essa linha roxinha que vocês estão vendo aqui, ó, é um axônio envolvido pela bainha de mielina, que está em branquinho, em imagem negativa, e em rosa a gente tem a célula de Schwann que produziu essa bainha de mielina. De vez em quando a gente tem aí essa parte cor de rosinha que são as incisuras de Schmidt-Lantermann. São resquícios de citoplasma entre as voltas de mielina, né? Bom, como a gente falou, né, a bainha de mielina ela é importante para dois motivos. Ela permite a condução mais rápida dos estímulos nervosos. Vocês vão compreender por que na aula de neurônio, na videoaula de neurônio. Vou só falar rapidinho. A bainha de mielina ela permite uma condução mais rápida do estímulo nervoso, porque ela diminui a quantidade de portões iônicos que precisam abrir e fechar para que o estímulo seja conduzido ao longo do axônio. Então, numa fibra mielínica, toda a superfície mielinizada, ou seja, toda a superfície de internódulos, nessa superfície os portões iônicos do axônio serão isolados e não precisarão abrir sequencialmente para que o estímulo seja conduzido. Portanto, diminui-se o número de portões que precisam abrir e fechar em sequência e o estímulo chega mais rápido na extremidade axonal. Vocês vão entender isso melhor com os desenhos e na aula específica para explicar isso, que é a aula de neurônio. Outro fator importante aí da bainha de mielina, além de aumentar a velocidade de condução dos neurônios, é a importância que elas têm nas patologias. Então, existem aí várias doenças que são causadas por desmielinização das fibras nervosas, e essa perda de bainha de mielina, ela pode ter múltiplas causas. Então, ela pode ser causada por doenças autoimunes, elas podem ser imunomediadas, ou seja, quando o corpo produz anticorpo para a bainha de mielina, como no exemplo que eu já dei anteriormente da esclerose múltipla.
Ela pode ter a natureza hereditária, como por exemplo na adrenoleucodistrofia, em que a pessoa, por uma falha genética, não consegue produzir a bainha de mielina. Ela pode ter causa metabólica, então causado, por exemplo, por deficiência de vitamina B12, e ela pode ter causa infecciosa, quando, por exemplo, micro-organismos provocam desmielinização no sistema nervoso central, como acontece na síndrome de Guillain-Barré. Com isso, nós finalizamos essa videoaula dando uma noção geral sobre os microgliócitos, oligodendrócitos e células Schwann. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre os neurônios e, em seguida, vamos abordar a organização do tecido nervoso no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico e vamos falar também sobre neurogênese e gliogênese.